Fala, caro aluno, beleza? Hoje a gente vai iniciar o nosso curso de Físico-Química. Nesse curso de Físico-Química, a gente tem a preocupação de tratar de alguns conceitos físicos dentro da química e a química um pouco dentro da física também. Hoje, por exemplo, a gente vai começar com a aula inicial falando sobre as soluções. Lá na Química Geral, vocês trabalharam com as soluções dentro das misturas homogêneas. Lembra que toda solução é uma mistura homogênea, ou seja, aquela mistura que apresenta apenas uma fase. Dentre as duas ou mais substâncias que eu estou misturando, a gente só vai conseguir ver uma. Isso é uma mistura homogênea. No caso das soluções, que são misturas homogêneas, elas sempre são formadas por duas partes. A primeira é chamada de soluto, a segunda é chamada de solvente. Nas minhas soluções, o soluto é sempre a parte, é sempre a substância que vai estar dissolvida. No caso do solvente, é aquela substância que vai causar a solubilização. No exemplo clássico que todos nós utilizamos, da água com sal, eu tenho o sal sendo o soluto, porque é ele que se dissolve, e a água sendo o solvente, porque é ela que causa a solubilização. Nos nossos exemplos, nas nossas futuras aulas, a gente sempre vai usar como solvente a água. É tanto que ela é chamada de solvente universal, não é isso? Só lembrando que existe uma certa quantidade de soluto que a gente pode adicionar e que talvez ela não dissolva. Para a gente poder saber qual é a quantidade exata que a gente tem que adicionar de soluto para que ele se dissolva todo, eu tenho que conhecer o conceito de coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima que eu posso adicionar de soluto em uma determinada quantidade fixa de solvente. Claro, depende da temperatura. No exemplo, eu tenho o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, na temperatura ambiente, que é considerado 25 graus Celsius. A essa temperatura, o sal de cozinha apresenta coeficiente de solubilidade de 36 gramas para cada 100 gramas de água. Quando eu for representar esse tal coeficiente de solubilidade de uma substância, eu sempre represento dessa maneira. Ó. O primeiro número é relativo ao soluto, então são 36 gramas do cloreto de sódio. O segundo número é sempre referente ao solvente. Então, esses 36 gramas de cloreto de sódio vão ser adicionados em 100 gramas de água. Essas unidades aqui, no caso do soluto, na grande maioria das vezes é em grama. No caso do solvente, a gente pode ter uma variação. Ele pode colocar em quilo, em miligrama, em litro, em mililitro. Mas, na grande maioria das vezes, ele sempre vem nesse padrão de massa de soluto em grama e massa de solvente em 100 gramas. O que essa informação está dizendo para mim é que na temperatura ao qual ele está falando, que são 25 graus Celsius, se eu tiver dentro de um copo 100 gramas de água, eu posso colocar no máximo 36 gramas do sal. Essa é a quantidade máxima permitida para essa temperatura. Nessa quantidade, eu não posso colocar nenhum grãozinho a mais, porque essa quantidade a mais que está ultrapassando o meu coeficiente de solubilidade, ele não vai mais dissolver. Lembra quando a gente vai tomar um pouquinho de suco? A gente coloca açúcar e, na grande maioria das vezes, sempre sobra açúcar lá no final do copo. Isso é porque a gente ultrapassou o coeficiente de solubilidade. A gente colocou o máximo permitido. Aí essa quantidade a mais que foi colocada, ela não vai se dissolver, ok? A partir desse conceito de coeficiente de solubilidade, a gente pode classificar as soluções dentre esses três tipos aqui. Primeiro tem as soluções insaturadas. As soluções insaturadas são aquelas que apresentam uma quantidade de soluto inferior ao do coeficiente de solubilidade. Por exemplo, vamos supor que eu vou pegar um copo, colocar 100 gramas de água e eu coloco apenas 20 gramas de sal. O coeficiente de solubilidade dele não permite 36, mas eu quis colocar apenas 20. Como eu estou colocando uma quantidade inferior ao máximo permitido, essa solução é classificada como insaturada. Se eu quiser, eu ainda posso colocar um pouquinho mais de soluto que ele vai dissolver. Segunda classificação é o da solução saturada. Já essa classificação indica que eu coloquei exatamente o máximo permitido. Se eu peguei o copo, coloquei 100 gramas de água e coloquei 36 gramas de sal, eu consegui produzir ali uma solução saturada. Essa solução saturada ela não permite mais acrescentar nenhum grãozinho a mais de soluto, porque ele não vai dissolver. Já a última classificação é a da solução supersaturada. Essa solução supersaturada é quando apresenta uma quantidade superior ao máximo permitido. Se eu pegar um copo com água, colocar os 100 gramas de água e colocar 40 gramas de sal, eu já estou ultrapassando o máximo permitido, que são 36. Porém, para eu poder produzir essa solução supersaturada, eu tenho que criar toda uma condição. Porque essa solução supersaturada, ela é instável. Para eu conseguir produzir ela, tratando-se do sal de cozinha, eu tenho que inicialmente aquecer a água, porque quando eu aumento a temperatura,
eu aumento o coeficiente de solubilidade também, tratando-se do sal de cozinha. Já a gente volta a falar sobre a temperatura. Nesse caso, como eu estou aumentando a temperatura, eu vou aumentar a quantidade de sal que eu posso adicionar. E vamos supor que esses 40 gramas de sal, ele vai se dissolver numa temperatura de 30 graus Celsius, por exemplo. Aí depois que eu faço esse aquecimento, eu tenho que deixar essa minha solução descansando lentamente, para que a temperatura ela seja baixada gradativamente. Essa temperatura baixando gradativamente faz com que aquele sal que está a mais ele continue dissolvido. Aí essa solução ela pode ser chamada de supersaturada. Porém, se eu pegar essa solução no aquecimento de 30 graus Celsius, por exemplo, vamos considerar que os 40 gramas que eu adicionei no exemplo estão se dissolvendo. Se eu fizer o resfriamento de maneira brusca, esses 4 gramas a mais, lembra, ó, o máximo é 36, mas eu coloquei 40, então eu passei 4 gramas do máximo permitido. Se eu fizer o resfriamento de maneira brusca, esses 4 gramas a mais, eles vão cristalizar, eles vão virar sólido e vão se depositar lá no fundo do recipiente. Esse sólido que não está dissolvido, ele pode ser chamado de corpo de fundo, corpo de chão ou de precipitado. Então, aquele mesmo açúcar que eu falei no exemplo, que sobra lá no fundo do copo, no suco, aquilo ali é chamado de corpo de fundo. Eu posso chamar de corpo de fundo, corpo de chão ou precipitado. É a quantidade de substância, no caso soluto, que não se dissolveu, porque nós ultrapassamos o coeficiente de solubilidade. Eu posso encontrar essas 3 classificações dentro de um gráfico. No gráfico, eu sempre vou ter o eixo do coeficiente de solubilidade pela temperatura. Nesse gráfico aqui, eu posso destacar 3 pontos, que são justamente 3 pontos dessas classificações. O ponto A, que está acima da reta, o ponto B, que está em cima da reta, e o ponto C, que está abaixo da reta. Lembrando que essa reta indica para mim os diferentes pontos de coeficiente de solubilidade para cada temperatura que eu tiver. Os pontos que estão acima da reta, nesse caso o ponto A, ele sempre é relativo a uma solução supersaturada, porque a gente já está ultrapassando essa curva de coeficiente de solubilidade. Então, se ele está acima da reta ou da curva, no caso aqui em azul, ela vai apresentar uma quantidade superior ao máximo permitido. Então, é supersaturado. Todo ponto que estiver em cima da reta, como no caso do ponto B, a gente vai ter exatamente o máximo permitido. Ele está exatamente em cima da reta que indica para mim o coeficiente de solubilidade da substância. Aí, nesse caso, o ponto B representa uma solução saturada. Eu tenho o máximo permitido. Já os pontos que estão abaixo da reta, tipo ponto C, ele vai representar para mim uma solução insaturada, porque ele está abaixo do coeficiente de solubilidade. Ok? No outro gráfico, eu posso indicar 2 tipos de solubilidades diferentes. 2 tipos de comportamentos diferentes. O gráfico é o mesmo, ó, coeficiente de solubilidade pela temperatura. Só que aqui eu tenho 2 formas diferentes de representar ele. Eu posso representar essa curva de solubilidade crescente, ó, igual a substância X, ou eu posso ter ele decrescente, igual a substância Y. Esses 2 gráficos indicam para mim qual é o comportamento do coeficiente de solubilidade de acordo com a temperatura. Vamos começar pela substância X, que o gráfico dele, ó, é crescente. Todo gráfico que tem a curva ou reta que seja crescente está indicando para mim que quanto maior a temperatura, maior vai ser o coeficiente de solubilidade. Então, se eu aumentar a temperatura da solução da substância X, eu posso acrescentar mais soluto. Um exemplo é o próprio açúcar. Geralmente, quando a gente toma o suco, sobra açúcar no fundo do copo. Isso porque a temperatura do suco é baixa. Então, quanto menor a temperatura, menor o coeficiente de solubilidade. Eu posso adicionar pouco açúcar. Agora, no café é mais difícil isso acontecer, porque a temperatura estando maior, eu posso acrescentar mais soluto se eu quiser. Ok? Já a substância Y, que tem o gráfico ó, decrescente, indica para mim que temperatura e coeficiente de solubilidade são inversamente proporcionais. Indicando que se eu aumentar a temperatura, o coeficiente de solubilidade diminui. Eu posso colocar menos soluto dentro dessa solução. Se eu diminuir a temperatura, o coeficiente de solubilidade aumenta. Um exemplo clássico são os gases nos líquidos. O refrigerante, por exemplo. Por que o refrigerante gelado ele é mais gostoso do que o quente? Porque no refrigerante gelado, que apresenta uma temperatura menor, ele vai ter um coeficiente de solubilidade maior, então tem mais gás dissolvido no líquido. Já o refrigerante que está quente, ele vai ter ó, uma temperatura maior, então o coeficiente de solubilidade é menor, tem menos gás dissolvido lá dentro. Ele acaba tendo um gostinho um pouquinho ruim, ok? Galera, espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo